nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, irmãos e irmãs, no mês de outubro último, o Papa Francisco convocou o novo sínodo para a nossa igreja. O sínodo 2021 a 2023, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. O intuito desse nosso vídeo é apresentarmos algumas ideias sobre o que é um sínodo e depois apresentar algumas diretrizes específicas para o vicariato rural da nossa Arquidiocese de Niterói. Então, a primeira coisa, a gente vai passar uma ideia do que significa o sínodo, qual o objetivo e algumas situações que envolvem o caminho sinodal. Primeira coisa, o que vem a ser o sínodo? Sínodo, caminhar juntos, é o que significa o sínodo. O povo de Deus é um povo que caminha junto. Se nós pegarmos algumas passagens do Novo Testamento, nós vamos ver que os cristãos, eles eram chamados aqueles que seguiam o caminho. Por exemplo, a passagem de Atos dos Apóstolos 9, 2, ou Atos 22, 4, nós vamos ver que os cristãos eram aqueles que eram reconhecidos porque seguiam o caminho. E o caminho é Jesus Cristo. João 14, 6, Jesus declara que é o caminho, a verdade e a vida. Então, a sinodalidade é esse povo de Deus que caminha junto e se reúne em assembleia, convocado pelo Senhor Jesus na força do Espírito para anunciar o Evangelho. Se nós formos recorrer aos padres da igreja, nós já vamos ver que alguns deles se referem à questão do sínodo. Por exemplo, São João Crisóstomo, ele vai nos dizer que o sínodo é o nome da igreja, porque a igreja é uma reunião em que reina a mais completa harmonia. O sínodo dos bispos, então, proposto pelo Papa Francisco para 2021-2023, ele tem o seguinte tema: por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Em 2015, nós tivemos o sínodo das famílias. Em 2018, nós tivemos o sínodo dos jovens. Em 2019, nós tivemos o sínodo da Amazônia, agora recentemente. Porém, o sínodo de 2021-2023, ele vai tratar especificamente da sinodalidade. O que vem a ser, então, essa sinodalidade proposta como tema para o sínodo 2021-2023? Primeira coisa, ouvir como povo de Deus o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, a primeira característica do sínodo proposto pelo Papa Francisco 2021-2023 é a escuta do povo de Deus. Mas é uma escuta que nós vamos fazer juntos com a palavra, na escritura e na tradição viva da igreja, para depois ouvirmos uns aos outros e aí termos a condição de discernir os sinais dos tempos. Então, nós vamos ter como tema do sínodo comunhão, participação e missão. Comunhão, raízes mais profundas no amor e na unidade da Trindade. A participação é o apelo ao envolvimento de todos que participam como povo de Deus. Essa participação, ela tem que ser dos leigos, dos consagrados, dos ordenados e até daqueles que não fazem parte desse nosso caminhar juntos, ou seja, as pessoas
que nem são católicas, aquelas pessoas que estão realmente afastadas da igreja. Todos são chamados a participar desse sínodo. E por último, a missão. A igreja existe para evangelizar. Se nós deixarmos de evangelizar, a igreja perde o sentido de ser. E aí nós podemos lembrar de pelo menos 2 passagens que o Senhor Jesus falou através dos evangelhos. Ninguém acende uma lâmpada para colocar embaixo da mesa. E se o sal perder o sabor, para que ele vai servir? Então a função da igreja, a missão da igreja é e sempre foi a evangelização. E aí nós temos as fases do nosso sínodo. Nós temos a fase preparatória, que é a fase que nós estamos agora, iniciamos em outubro. Nós temos a fase de celebração e nós temos a fase de aplicação. A fase preparatória é o período da escuta. É exatamente quando o Papa, ele proclama a Assembleia do Sínodo, atribuindo um ou mais temas. E isso aconteceu no dia 10 de outubro. O objetivo, então, desta fase, basicamente é consultar o povo de Deus, ouvir o povo de Deus, para que o processo sinodal possa acontecer na escuta da totalidade dos batizados e todas as pessoas em geral. Então, assim que vai se iniciar o período da escuta. Na fase preparatória, nós vamos ter basicamente 3 momentos. Nós temos a fase diocesana, que é a fase onde nós nos encontramos agora. Depois a fase continental, culminando na fase universal. Então, nós tivemos o início dessa fase preparatória no dia 10 de outubro, lá em Roma, com o Papa Francisco, dando início a esse caminho sinodal. Depois, no dia 17/10, em Niterói, nós nos reunimos com a Comissão Arquidiocesana e todo o povo de Deus e representantes também dos movimentos da nossa Arquidiocese de Niterói, com a celebração presidida pelo senhor arcebispo Dom José. E no dia 27/10, aí especificamente em nosso vicariato rural, aqui da nossa Arquidiocese de Niterói, nós iniciamos o nosso caminho sinodal, onde, junto com o Padre Pedro, o nosso vigário episcopal da região rural, nós nos reunimos com os representantes das paróquias que fazem parte do vicariato e demos início à nossa caminhada sinodal. Bom, vou citar aqui agora 2 falas, uma do Papa Francisco, na abertura do sínodo, e a outra de Dom José Francisco. O Papa Francisco, na abertura do sínodo, ele nos disse: permitir a participação de todos é um dever eclesial essencial. Então, o sínodo, ele vai ter que ter essa disposição de permitir a participação de todos. E aí agora uma fala de Dom José Francisco, no dia 17/10, na Catedral Arquidiocesana. E hoje, ao abrir a caminhada sinodal, comecemos todos, bispos, padres, diáconos, consagrados, cristãos leigos e leigas, por nos interrogar. Nós, comunidade cristã, encarnamos a lógica do serviço ensinada e vivida por Jesus? Estamos prontos e dispostos a percorrer o caminho sinodal? Ou temos medo diante do desconhecido, preferindo refugiar-nos com a desculpa de que sempre se fez assim e por que mudar? Foi a fala de Dom José Francisco nos interrogando enquanto igreja, enquanto participante de movimentos, enquanto leigos, leigas, consagrados, enfim, convocando e interrogando toda a igreja particular de Niterói nesse sentido do sínodo. Será que realmente estamos dispostos a mudar aquilo que precisa ser mudado?
Muito bem. Então a fase diocesana do sínodo, ela vai começar nas paróquias e nas dioceses, para que juntas, paróquia e dioceses, possam encontrar juntos o caminho sinodal, descobrindo ou envolvendo ferramentas e caminhos mais adequados para o seu contexto local. E isso é uma característica também do sínodo. Cada contexto local ele precisa ser muito bem explorado. A realidade de uma paróquia certamente não é a mesma realidade de uma outra paróquia. Então, cada paróquia vai ter que descobrir o seu jeito de caminhar enquanto sínodo, de caminhar enquanto povo de Deus, respeitando a sua realidade local. O nosso momento diocesano, ele vai ser auxiliado por 2 documentos que estão disponíveis nas redes sociais. Neste nosso encontro que nós tivemos do Vicariato Rural no último dia 27 de outubro, nós entregamos esses 2 documentos para os representantes das paróquias que estiveram conosco. É o Vademecum e o documento preparatório. Eles estão disponíveis, inclusive, também no site da Arquidiocese, em outros meios também de comunicação, na própria página oficial do Sínodo no Vaticano. Se você não conhece esse documento, se você gostaria de conhecer, você pode entrar nesses meios digitais e fazer o download desses 2 documentos, o Vademecum e o documento preparatório. Agora vem a questão fundamental que foi proposta pelo Sínodo, que está sendo proposta pelo Sínodo, não é? Como se realiza hoje este caminhar juntos, nos diversos níveis, do local ao universal, permitindo à Igreja anunciar o Evangelho? Como que está sendo esse caminhar juntos hoje? E quais são os passos que o Espírito nos convida a tomar para crescer como Igreja sinodal? Esta é a questão fundamental do Sínodo. Preste atenção, o caminhar juntos. De que maneira nós hoje caminhamos juntos com o objetivo de anunciar o Evangelho? E o que nós podemos fazer para que esse anúncio seja melhor, seja mais eficaz e realmente produza muitos frutos de conversão, de santificação na nossa caminhada rumo ao céu? Bom, para isso, a comissão do Sínodo, ela propôs 10 núcleos temáticos que vão abordar diferentes aspectos da sinodalidade. Então, nós temos 10 pontos que cada paróquia, que cada realidade local vai ter que levar em consideração e tentar trazer as respostas para essas questões. Então, por exemplo, no item número 1, os companheiros de viagem. Quem são aqueles que caminham junto conosco? Quem são? Será que nós conhecemos de verdade aqueles que caminham conosco? E aqueles que, de repente, por algum motivo, ficaram à beira do caminho? Quem são essas pessoas? O que podemos fazer para que eles voltem a caminhar junto conosco? E assim por diante. São 10 questões ou 10 núcleos que irão precisar ser estudados, analisados e aprofundados nas paróquias. Por exemplo, no número 7, nós temos a questão das outras confissões cristãs. Como que está o nosso relacionamento em relação ao ecumenismo? Será que nós temos diálogo com os irmãos que professam a fé em outras religiões, através de outros caminhos? Como que anda esse nosso relacionamento? Enfim, são questões, repito, que cada realidade local terá que tentar apresentar uma resposta. Bom, o processo sinodal, ele tem que ser realizado a partir de uma escuta, de um discernimento e de uma participação. O processo sinodal é, antes de mais nada, um processo espiritual.
Então, por isso que lá no começo nós começamos falando que nós temos que primeiro ouvir a palavra, ouvir as escrituras, ouvir a tradição, para que nós possamos discernir. Essa escuta vai nos levar ao discernimento, e aí depois nós vamos ouvir também os outros, para que no final de tudo nós possamos discernir o que Deus tem a dizer para cada um de nós. O processo sinodal, então, ele tem um método, um objetivo e um caminho. Qual é o método do processo sinodal? O método é a escuta. Qual o objetivo dessa escuta? O discernimento, para que o caminho seja um caminho feito a partir de uma participação. Então nós temos o método, que é a escuta, o objetivo, que é o discernimento, e o caminho se dará através da participação de todos. É bom deixar isso bem claro, tá? De todos. Leigos, consagrados, sacerdotes, os bispos, enfim, todo o povo de Deus. Qual é então o itinerário para o nosso sínodo? Nós tivemos então, em outubro, a abertura do sínodo, a fase diocesana, que inicia em outubro e vamos até março de 2022, a fase continental, de setembro de 2022 a março de 2023, para finalmente a fase da Igreja Mundial, onde nós vamos ter em Roma a Assembleia do Sínodo dos Bispos em outubro de 2023. Especificamente agora sobre o nosso vicariato rural da Arquidiocese de Niterói. Como que vai ser a nossa agenda? 27 de outubro, nós nos reunimos na paróquia Nossa Senhora da Conceição de Rio Bonito para dar início, junto com o Padre Pedro, nosso vigário, ao nosso caminho sinodal do vicariato. Do dia 27 de outubro até o dia 27 de dezembro, as paróquias, todos os movimentos, todas as pessoas envolvidas, elas vão ter esse tempo para fazer a elaboração das respostas do questionário, em cima daqueles 10 núcleos fundamentais apresentados agora há pouco. Até o dia 28 de dezembro, essas respostas terão que ser enviadas por cada representante das paróquias para um e-mail e para um WhatsApp que for disponibilizado nessa reunião do dia 27. Com esses questionários na mão, nós vamos produzir a síntese do vicariato, para que no dia 19 de janeiro nós apresentemos a síntese, e aí de forma em uma reunião presencial, de novo com todos os representantes das paróquias do vicariato rural, nós vamos apresentar a síntese, para que seja apreciada, para que se façam correções, ajustes, tudo que for necessário. Se tudo estiver certinho, se não precisarmos de mais nada em relação a acertos na síntese, no dia 20 de fevereiro nós estaremos reunidos novamente junto com a comissão arquidiocesana para entregarmos a síntese do nosso vicariato rural. Então, fica aqui essas orientações para que sejam replicadas, sobretudo, dentro do nosso vicariato rural. Caso você, por algum motivo qualquer, não tenha podido estar conosco nesse dia 27 de outubro, ou se você veio e ficou com alguma dúvida, algum questionamento, não hesitem em compartilhar esse vídeo, entrar em contato conosco para que a gente possa tirar realmente todas as dúvidas, para que esse caminho sinodal, acima de tudo, seja feito junto, vamos caminhar juntos e que tenhamos realmente essa disposição em servir e estarmos abertos para
ouvir. Essa é a tônica principal deste nosso sínodo, irmãos e irmãs. Estarmos dispostos a ouvir. Certamente, vamos ouvir aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas também estejamos preparados para ouvir aquilo que talvez nós não gostaríamos de ouvir. Isso certamente vai acontecer neste caminho sinodal. Então, a nível de conclusão, o sínodo não consiste em produzir documentos. Não é ideia do sínodo, não é ideia do Papa Francisco, da comissão sinodal, da comissão arquidiocesana e da comissão do vicariato produzir documentos. No final de tudo, vamos produzir um livro. Não. O sínodo não consiste em produzir documentos, embora seja uma tradição que a cada término de um sínodo, o Papa Francisco escreva uma exortação pós-sinodal. Mas o objetivo não é esse. O objetivo principal é fazer germinar sonhos, suscitar profecias e visões, fazer florescer a esperança, estimular confiança, fachar feridas, cuidar daqueles que ficaram à beira do caminho, à margem, entrançar relações, ressuscitar uma aurora de esperança, aprender uns com os outros e criar um caminho juntos que ilumine as mentes, aqueça os corações, restitua força às mãos. E por último, gostaria também de deixar aqui uma indicação que no site da nossa arquidiocese, no arquinite.org, você pode entrar e lá você vai encontrar um formulário que pode ser preenchido online, sobretudo para aquelas pessoas, os irmãos e irmãs que estão realmente afastados da igreja ou que nunca fizeram parte da igreja. Esse formulário pode ser preenchido por qualquer pessoa. Então você pode disponibilizar também esse funcionário, mandar esse formulário através de um link para qualquer pessoa que você queira. A questão é que essas respostas que forem dadas nesse formulário, elas não vão vir para a comissão vicarial, elas vão cair direto para a comissão arquidiocesana, ok? Mas pode ser usado também esse recurso que foi disponibilizado pela comissão arquidiocesana. E por último, antes de fazermos a oração oficial do sínodo, eu gostaria de agradecer a oportunidade, eu gostaria de agradecer a cada um e a cada uma que está tirando um pouquinho do seu tempo para assistir esse vídeo. E também gostaria de agradecer a Pascom, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui de Rio Bonito, pela estrutura, pelo espaço e pelo apoio. E que Deus nos abençoe nessa nossa caminhada sinodal. E agora, a oração do sínodo. Espírito Santo, eis-nos aqui diante de vós, reunidos em vosso nome. Nosso defensor, vinde, ficai conosco, tomai posse do nosso coração, mostrai-nos o destino, caminhai conosco, conservando-nos em comunhão. Ai de nós, pecadores, se cairmos na confusão. Não o permitais, iluminai a nossa ignorância, libertai-nos da parcialidade. Senhor, que dais a vida, em vós a unidade, convosco a verdade e a justiça. Em marcha até a vida sem ocaso, nós vos suplicamos. Vós que soprais onde e como desejais, a todos dando a possibilidade de passar com Jesus ao Pai. Nós vos adoramos, agora e sempre. Amém. E que Maria, nossa mãe e a rainha da evangelização, esteja conosco nesse caminho sinodal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.